Então vamos lá, vamos falar sobre o livro Mais Esperto do que o Diabo, de Napoleon Hill. Uma leitura incrível, sensacional, fantástica, libertadora, para te conseguir vencer os teus medos como ser humano, como pessoa. Lá tem vários conhecimentos que... Bom, é uma entrevista com o diabo, então o que esperar sobre essa promessa, né? Então, Mais Esperto que o Diabo é um livro de Napoleon Hill, um dos mais libertadores no campo de desenvolvimento pessoal. Eu vou falar aqui sobre esse livro. Se tu ficar até o final, tu vai entender aquilo que está te bloqueando como pessoa, como indivíduo, para te conseguir chegar em um patamar cada vez mais elevado como ser humano. Os nossos medos, eles nos travam, eles nos dificultam em muito a nossa vida. Tudo aquilo que a gente quer fazer, nossos planos, a nossa comunicação com as pessoas, as nossas vontades como pessoa, profissional, amoroso, em qualquer campo na vida, o diabo tá lá, pronto para cravar o seu bastão. Sei lá como é que se chama aquilo, de 3 pontas, né? Ele tá sempre pronto, preparado para te ferrar. Ele tá sempre alerta. Ele tá sempre à espreita. Então, ser mais esperto do que o diabo, o que eu tenho para falar sobre isso? Ele passa ensinamentos para nós de como vencer esse diabo. Como ser mais esperto do que ele. Se é que é possível? Eu sei que é possível. Então eu vim aqui te passar essas dicas. Primeiro ponto é entender, ele começa a falar no livro, que não interessa se essa entrevista ela foi verdadeira ou é uma invenção da cabeça dele. Pouco importa. O que importa é o conhecimento por trás. É o que ele traz por trás. E o que ele traz por trás é algo incrível. Então vamos lá. Para começar, o diabo, ele é um movimento na mente, apenas na mente. O diabo não está em mais nenhum lugar a não ser na mente dos seres humanos. Esse é seu ambiente preferido. Pra gente entender, na natureza existe a força progressiva e a força retrógrada, regressiva. Progressiva e a regressiva. O diabo é a força regressiva. É aquilo que te impede, é os medos, é aquilo que te traz para trás, enquanto a progressiva é aquilo que te move para frente, é aquilo que te eleva de patamar, é a tua evolução, é os teus desejos, é as tuas vontades, é o teu sucesso como pessoa, é o teu sucesso em cada área, é a tua evolução em cada área. Essa é a força progressiva do universo se desenvolvendo, se perpetuando, se manifestando na tua existência. E a força retrógrada, regressiva, é o que te impede, é o que te traz para trás, é o que te impede de continuar evoluindo, de continuar buscando pontos mais elevados na vida. E o diabo, ele é essa força retrógrada, ele é essa força regressiva. É o que te impede. É aquela voz na tua cabeça, sabe quando tu tem uma mulher linda, tá pronto para falar com ela, talvez tu vai ter a melhor experiência da tua vida, mas o medo te impede. O medo te impede de seguir, de ir lá e falar com ela, de talvez ficar com ela, talvez ter uma experiência incrível e absurda. É aquele ponto onde depois do medo é o teu êxtase. É a tua evolução. É onde tu evolui. Mas o medo, ele te traz pra trás. E aí tu acaba não falando com ela. E aí tu vai pra casa com aquela pulga atrás da orelha falando: nossa, como eu queria ter falado com ela. O diabo, ele conseguiu te controlar. Sabe por quê? Porque se tu fosse lá, o máximo que ia acontecer é tu levar um fora e pronto, não ia mudar nada. Tu não ia ser uma pessoa melhor, tu não ia ser um homem melhor, tu não ia ganhar mais dinheiro. Se tu tomasse um fora, é apenas um fora, é só um fracasso. E esse fracasso não te define. Então, o diabo, ele trabalha, né, como essa energia negativa, a energia retrógrada.
E ele consegue manipular, controlar os seres humanos a partir do medo. O medo, ele planta sementes de medo na nossa mente, e é aí que novas sementes negativas vão começar a aflorar, como o jardim, né? Quando tu planta uma semente, a coisa começa a criar ramos de vários outros pensamentos negativos, e ele passa a te controlar através dessa força, dessa massa negativa, regressiva da tua mente. Enquanto Deus é a força progressiva, positiva, são os pensamentos positivos, é aquela voz na tua cabeça que quando tu pensa, para e pensa em evolução, em termos de não ligar para aquele fracasso, em termos de coragem, fé, autoconfiança, isso é Deus. Isso é a outra parte. Ou seja, então, é Deus ou diabo que vai estar te conduzindo nas suas ações no teu dia a dia. E o diabo é essa força, essa voz negativa na nossa mente. E como ser mais esperto que essa voz, mais esperto que o diabo, Bruno? Eu já sei o que é. Bom, o como é o seguinte. Tudo que tu for fazer, pensa por si mesmo. Tenha os teus próprios pensamentos muito bem definidos. Pensa os próprios pensamentos. Começa a trazer consciência, observação dos teus pensamentos. Tu tem que se desbloquear desses pensamentos negativos, trocando eles por pensamentos positivos, por pensamentos de entusiasmo, de motivação, pensamentos de fé, de coragem, de força. E quanto mais tu for alimentando esses pensamentos positivos, menos os negativos vão morrendo, vão deixando de te controlar. E ser mais esperto que o diabo é o momento inteiro, todo momento da tua vida, tu ir contra o que é essa força regressiva. É como se essa força regressiva te puxasse e tu dissesse, não, peraí, eu que mando, e fazer aquilo que tu quer fazer. E cada vez mais tu vai acostumando a tua mente e crescendo essa parte divina em ti. E essa parte diabólica morrendo. O diabo começa a perder força. Então, eu falei sobre o medo. O medo é a maior ferramenta do diabo, né? Então, só que se a gente pegar e olhar o medo de cima, vai ver que o medo ele tem 6 aspectos. E que todos os seres humanos parece que nascem com esse medo embutido. Até porque diabo, o Napoleão Hill fala, né, que o diabo ele controla 98% das pessoas. Ele usa esse número, realmente. 98%. 2% são não alienados, que é o que não são controlados. Então, 98% das pessoas são controladas pelo diabo. E o medo, todas as pessoas têm em algum grau, em algum nível, esses 6 medos básicos, que ele chama. Todo ser humano tem. E que a gente precisa vencer ele para realmente ter uma vida sem limites nenhum. São eles: o medo da morte, o medo da velhice, o medo da perda da saúde, o medo da pobreza, o medo da crítica e o medo da perda do amor. São esses 6 medos básicos que compõem o medo, né? Que é a ferramenta principal que o diabo usa para controlar todas as pessoas. Então, se tu parar e refletir, tu não é cheio de medo da crítica. Se, por exemplo, tu não usa determinada roupa porque o que será que os outros vão pensar se tu usar essa roupa? Tu não fala determinada coisa, o que os outros vão pensar se eu falar isso? Ou seja, nesse momento teve medo da crítica. Ou aquela pessoa que tem alguma coisinha no corpo e já acha que tá tendo um câncer. Ela começa a se alienar. Aquele medo passa a tomar conta dela. E ela nem percebe, o diabo consegue controlar ela. A partir desses 6 principais medos. Então eu proponho pra ti
Vença esses medos. Não tenha medo dessas 6 medos básicos. Tu vai morrer um dia. Por que tem medo da morte? Por que tem medo da crítica? Tu vai morrer. Daqui a 40 anos, tu vai estar cheio de vermes corroendo todos os teus ossos. Pra que ter medo? Pra que ter medo da morte, da crítica, da perda do amor? Só tem uma vida. Não tenha medo. Vença esses medos. Mostra pra tua mente quem é que manda. Quando vir um pensamento assim, não fala isso, o que vão pensar? Fala! Fala! Simplesmente fala. Mostra pra tua mente, mostra pra essa coisa negativa que não tem nada de ruim depois desses medos. Que se tu ter coragem, só acontece coisas boas. As melhores coisas acontecem depois do medo. Espero que tenha entendido. É assim que o diabo consegue nos controlar. E eu dei aqui como vencer, né, essa maior ferramenta que o diabo usa. Não tenha medo. Troque medo por coragem. E vai pra cima. Um abraço. Há uma solução para cada problema legítimo, não importa o quão difícil pareça ser. Tenha muito cuidado com o que você deseja, de coração, porque por certo será seu. Toda diversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. A mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos. A maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. A fé é a ausência de todas as formas de pensamento negativo. Organize o seu tempo de tal forma que nada dele seja desperdiçado. O hábito pode ser quebrado se a vítima tiver força de vontade suficiente, considerando-se o tempo necessário para quebrá-lo. Por meio da operação da lei da compensação, todos, sem exceção, colhem aquilo que plantam. A característica mais marcante que distingue um não alienado é aquele que tem uma mente totalmente sua e a usa para alcançar todos os seus objetivos. A única coisa permanente em todo o universo é a mudança. Quando as barrigas dos homens estão cheias, eles alienam-se livremente com aqueles que lhe dão o que comer. Alienar-se é a causa mais comum de fracasso em qualquer momento da vida. Os homens que sabem como conseguir as coisas materiais dessa vida, geralmente sabem também como manter-se longe do alcance das mãos do diabo. O tempo que as pessoas passam temendo alguma coisa, se fosse revertido em fé, elas poderiam ter tudo aquilo que elas querem. Lembre-se, a sua mente atrai aquilo que ela mais enfatiza. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. Você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados, nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir. A lei do ritmo hipnótico fixa permanentemente os pensamentos dominantes dos homens, sejam eles positivos ou negativos. O homem sozinho desafia as leis da natureza e aliena-se quando quer. Sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. Nada dentro da razão é impossível para o homem ou a mulher que acredita e confia no seu outro eu. Bom, eu venho te fazer um convite aqui. Se tu curte os meus conteúdos de desenvolvimento pessoal, curte o meu canal, acha que faz sentido tu se evoluir como pessoa, tu estudar, tu trazer essa essência interior, essa coisa maior, e mudando o interno, conseguir mudar todo o teu externo, toda a tua vida, todos os teus objetivos, aquilo que tu mais deseja. O desenvolvimento pessoal, se tu acredita que o desenvolvimento pessoal ele pode te entregar as ferramentas, todas as habilidades necessárias para chegar nesses teus objetivos, se tu realmente acredita que eu posso te ensinar isso, eu tenho meu conteúdo, meu treinamento, uma plataforma de estudos que é a Alpha Instinct Premium, que é feito por mim ao longo de toda a minha jornada de desenvolvimento pessoal, anos estudando. Eu condensei isso mastigadinho em vídeos para te entregar o melhor, né, sendo teu coach, certo? Teu professor de desenvolvimento pessoal. Então é uma série de vídeos, uma série de treinamentos, de módulos com várias fases, vários campos, várias áreas do desenvolvimento pessoal, onde inclui a questão interna, a comunicação, a tua essência, aflorar a tua essência, perder os medos, estudos sobre alguns livros,
Como vencer a pornografia para te se tornar um homem 1000 vezes maior, mais forte e melhor. Então o link para toda essa evolução, toda essa transformação, ter acesso a esses conteúdos absurdamente mais profundos de desenvolvimento pessoal, o link disso, da Alpha Instinct Premium, tá aqui na descrição. Dá uma olhada lá se quiser e eu te aguardo lá. Um abraço.